Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Adelmo. Hoje um amigo meu mostrou uma postagem sobre uma ocorrência em Confresa, né, sobre uma sessão eleitoral onde 100% dos votos foram para o candidato a presidente Lula, que ganhou a eleição, e eu resolvi averiguar, né. Para quem não sabe, a cidade de Confresa está localizada aqui na região nordeste do estado de Mato Grosso. Aqui pelo site da Globo a gente vê aqui que no estado de Mato Grosso o Bolsonaro teve 65,08% das votações e 34% para o Lula. Já lá em Confresa, 69,83% dos votos foram para o Bolsonaro. Maior ainda do que no estado, 30,17% para o Lula. Bom, com base nisso, eu fui verificar essa sessão eleitoral lá. Então, acompanhando aqui pelo site do TSE, eu vou fazer a busca aqui, Mato Grosso, Confresa, na zona 0028, sessão 0158. O que aconteceu lá? Somente o candidato Lula teve 383 votos de 401 eleitores aptos a votar. 384 pessoas compareceram, uma votou nulo e o resto votou no Lula. E ninguém votou no presidente Bolsonaro. Bom, isso nessa sessão. Quando eu olho as demais sessões, eu vou observar que Bolsonaro ganhou meio que de lavada nas outras sessões, 202 contra 78, todas na mesma zona, com Fresa, ok? Sessão 102, 215 a 67, e assim vai. Dessa forma, eu extraí todos os votos, fiz aqui, peguei todos os votos e compilei os dados numa planilha. Eu vou pausar um pouquinho para abrir a planilha aqui. Bem, e essa aqui é a planilha. Eu compilei todos os votos, de todas as sessões aqui, ó. Temos aqui a sessão 101, 102, e aí vai até a sessão 202. Não é um número sequencial, tem alguns números que falem. Mas eu queria chamar atenção aqui para essa análise especialmente aqui. Eu observei o seguinte: a menor votação que o Lula teve foi de 34 votos na sessão 165. Nessa mesma sessão, o Bolsonaro teve 139 votos. A segunda menor votação do Lula foi 35 votos na sessão 186, muito próximo. Já as maiores votações ocorreram na sessão 158, que é a sessão que eu estou analisando, e a sessão 149. Mas olha a discrepância de uma para outra: 383 em uma e 111 na outra. Em contrapartida, para o Bolsonaro, a menor votação que ele obteve foi justamente nessa sessão 158, onde ele não obteve nenhuma, e a segunda que ele obteve menor votação foi a sessão 195, com 61 votos, muito distante uma sessão da outra, a quantidade de votos. E a primeira e segunda maior votação foi 237 na sessão 160 e 233 na sessão 116, muito próximo uma da outra. Em média, descartando esse ponto amostral aqui, o Bolsonaro teve uma média de 176 votos por urna, enquanto o Lula teve 70,24 votos por urna. O Lula obteve 4.808 votos, equivalendo a 30,17%, igual eu mostrei lá no site da Globo, e o Bolsonaro 11.129, equivalente a 69,83% dos votos. Bom, até aí, nada demais, mas vamos observar o seguinte: de 22.060 eleitores, 15.937 pessoas compareceram. Votaram ou no Lula ou no Bolsonaro. A média da abstenção foi de 26%, no município de Confresa. E quando eu analiso a média de abstenção em todas as urnas, ela está sempre na casa dos 27, 26, 25, tá? Por isso que a média aqui deu 26, certo? E eu vou passando aqui sessão por sessão, está sempre girando em torno disso, 25, 26, 27, 24, até que a gente chega na sessão 158. Deixa eu subir esse número da sessão, ok?
Quando a gente chega aqui na seção 158, a abstenção foi apenas de 4,24%. Eu achei esquisito, né? Destoando de todas as outras sessões. Voltando lá para a apresentação aqui da análise das sessões, eu dei uma verificada lá no primeiro turno. Como é que foi no primeiro turno? Estou aqui no primeiro turno, a sessão 158. O Lula também teve exclusividade. Eu vou lá, descer lá no voto para presidente. 375 votos somente para o Lula, dos 401 aptos a votar. Bom, então eu troquei uma ideia com alguns colegas meus que trabalharam de mesário e eles disseram o seguinte: Delmo, tirando essa hipótese de que pode ter havido que todos os eleitores foram lá e votaram com exclusividade no Lula, né? Inclusive no primeiro turno, se a gente observar, ninguém votou em branco, todos votaram no Lula, não teve voto nulo. Enquanto aqui no segundo turno teve 3 votos nulos. Opa, perdão, peraí, deixa eu corrigir aqui o número da sessão. Aqui, 158. Observe que é a sessão 158 e aqui também estou falando sessão 158. Aqui. A outra questão aqui é o código de identificação da urna eletrônica, 105 40 14. Aqui também 105 40 14. Logo, trata-se da mesma urna eletrônica, ok? Então, aqui no segundo turno, teve só um voto nulo e ninguém votou em branco, mas ninguém votou também no Bolsonaro. E eu achei um pouco intrigante, né, essa situação. Então eles disseram assim, olha, tirando essa possibilidade de que todos foram lá e votaram exatamente no Lula, existe, vamos partir de um pressuposto que houvesse uma manipulação humana, né? Uma pessoa, um mesário, por exemplo, ele pode lá autorizar a pessoa a votar sem precisar da biometria, quando ocorre de não conseguir reconhecer nenhuma das 4 biometrias, se não me engano, são 4 tentativas, não conseguiu habilitar a votação do eleitor pela digital, o mesário consegue liberar a urna para ele, para que ele vá votar. Em que situação que isso ocorre? Eu dei uma olhada aqui no mapa, no manual aqui da Justiça Eleitoral, e observe o seguinte. Eu vou mostrar essa informação aqui. Quantidade de eleitores habilitados por ano de nascimento, que consta aqui, habilitados por ano de nascimento. Observe o seguinte. Opcional só incluído em sessões biométricas, ou seja, somente em urnas que têm reconhecimento de biometria. Eleitores habilitados por ano de nascimento. Em sessões biométricas, corresponde àqueles eleitores que foram liberados para votar pelo presidente da sessão eleitoral quando não foi possível o reconhecimento biométrico. Sessão biométrica é uma sessão eleitoral de uma localidade que já passou pelo recadastramento do eleitorado com a coleta dos dados biométricos. Bom, teria essa hipótese. Só que depreende-se dessas informações aqui que nenhuma pessoa foi liberado para votar sem o reconhecimento de biometria, tanto aqui no segundo turno quanto no primeiro turno. Logo, subentende-se que todos os votos registrados na urna foram através das biometrias. Okay? Agora, um outro caso intrigante. Vamos para Barra do Garça. Em Barra do Garça, na Zona 9, seção 537, ocorreu algo um pouco parecido. No segundo turno, o Bolsonaro teve 3 votos numa sessão contra 150 do Lula no segundo turno. Muito discrepante. Se eu observar as outras sessões, sessão 1, por exemplo, em todas elas o Bolsonaro ganha de lavada, 164 contra 66, assim como lá em Confresa. Se eu for analisar todas elas aqui, 167 Bolsonaro, 80 para o Lula. Todas. Naquele mapa que eu fiz lá do
de Confresa, nenhuma sessão eleitoral o Lula ganhou do Bolsonaro, com exceção daquela que o Bolsonaro tirou 0 votos. Então, ele destoa. Inclusive, quando a gente procura aqui no site da Globo, deixa eu voltar aqui Barra do Garças. Cadê Barra do Garças, gente? Estou péssimo em localização. Barra do Garças. Bolsonaro teve 60,86% dos votos. Né? E aqui a gente vê que ele também dançou nessa urna aqui, naquela urna 537. Vamos lá, 537 aqui. Né? Segundo turno, 150 votos. Só que aqui teve 4 votos nulos, ok? 157 votos no total, 3 votos para o Bolsonaro, 4 nulos, 150 para o Lula. Beleza. No primeiro turno, a mesma coisa. Vamos voltar lá embaixo. Presidente. O Lula também teve 150 votos e o Bolsonaro, 22, teve apenas 2 votos. Só que aqui teve uma questão. Nesta sessão, dos 193 eleitores aptos a votar, 136 pessoas, compareceram 160 e 136 pessoas foram liberadas para votar sem o reconhecimento da biometria. Ou porque não tinha feito o reconhecimento da biometria ainda, o cadastro da biometria, ou porque não conseguiu fazer o reconhecimento da biometria. Eu acho um número expressivo demais em relação à quantidade de pessoas que foram votar. E já lá no segundo turno, 127 pessoas, né, a urna foi liberada 127 vezes para a pessoa votar sem o reconhecimento da digital do eleitor. Isso me deixou bastante intrigado. Se a gente observar aqui nessa planilha, aqui onde tem os votos lá de Confresa, em nenhuma sessão, com exceção essa daqui, o Lula ganha do Bolsonaro nos votos, ok? Por fim, pessoal, tem uma outra questão aqui. Eu fui consultar o meu título, né? Aqui o meu título aqui, onde é que eu voto? Zona 20, seção 30, Casa de Artes, Várzea Grande, é o local que eu votei. E eu fui consultar o número de votos que a minha seção teve. A minha seção 20, né, cidade de Várzea Grande, a zona 20, e a seção, quando eu vou procurar a minha seção, não tem. Tem a seção 29, tem a seção 31, mas a seção que eu votei não tem. E aqui também é mais um caso que o Bolsonaro ganhou de lavada, 140 a 56, né? Só que a seção que eu votei não aparece e eu não consigo consultar. Então fica a pergunta, é uma falha na divulgação dos resultados ou essa seção não foi contabilizada nos votos? Fica essa dúvida aí, ok? A conclusão é de vocês, eu não quero tirar nenhuma conclusão, mas ficou muito esquisito essa situação, ok? Compartilhe com as outras pessoas, se de repente alguém souber de mais alguma sessão aí que está esquisito, está destoante os votos, me fala, por favor, no Instagram é Papai Cuiabano e eu vou lá dar uma analisada. Ou se quiser também já fazer análise para passar para a gente, compartilhar, agradeço, ok? Beijo do Magro para vocês e até mais.